Exército é o seu nome. Eu quero que toda igreja, um só coral, tem muita gente, pouco glória. Jesus, ele não gosta quando tem pouco glória. Jesus gosta de crente que é pentecostal até o tutano, que quando abre a boca o inimigo fica furioso. O verso 15, todo mundo junto. 1, 2, 3. Eu sou o Senhor, teu Deus, que fez o mar e a grama do Senhor dos exércitos é o nome. Se assente dando glórias a Deus. Deus abençoe os ministros e a cada tribuna em nome de Jesus. Queridos, o texto que acabamos de ler fala sobre a restauração do povo de Israel. É um cativo babilônico, é um cativo que o inimigo trouxera para o povo. Toda vez que o povo se afastava de Deus, Deus sempre permitia que algum dos inimigos se levantasse para que o povo viesse adorar a Deus. Nada que é, nada que fosse, sendo que o povo pensava bem assim: já fiz muito para Deus, agora eu faço para mim. Bem, verdade é que não, nós somos donos do nosso próprio nariz. Nós somos servos e conservos do Senhor, porque quando Ele manda, nós obedecemos. Quando Ele fala, nós se aquieta. E quando Ele manda, nós vamos e fazemos. Porque Ele é o dono do ouro, o dono da prata, Ele é o dono da vida, Ele é quem dá a vida, Ele é quem tira a vida, Ele é quem mata, Ele é quem faz restituir, Ele é quem ressuscita, Ele que está aqui nessa noite e está dizendo para ti no dia de hoje: eu estou com um nome. Que nome é esse? O Senhor dos Exércitos é o teu. Mas para que todos venham entender o texto, o contexto desse texto, venhamos diante desse livro entender que Isaías não era somente um pequeno homem, sendo ele de uma linhagem nobre, sendo ele primo de um rei por nome de Uzias, aquele mesmo do capítulo 6. Vamos entrar lá a qualquer momento. Vai nos dizer que Isaías, ele era uma pessoa que estava à disposição do antigo rei Uzias, sendo que ele também era um nobre, em 701 a 765, sendo que Isaías ele vai trazer para o povo a restauração, no capítulo de número 40, em seu verso de número 29 até o 31, dizendo para o povo que o povo será restaurado, dizendo para o povo que o povo será liberto, dizendo para o povo que o povo não sofrerá mais nenhum dano, dizendo para o povo que o povo será restituído de tudo que o inimigo tirou, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida como abundância. Isaías vai dizer para o povo bem assim no capítulo de número 40, verso do número 29: dá força ao cansado, multiplica a força de quem não tem vigor, aos jovens que não se cansarão, não se fatigarão, aos mancebos não cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É Deus dizendo: pode ir à frente que eu estou contigo, pode correr que eu estou contigo, pode pregar que eu estou contigo. Quando tu passares pelas águas, eu também estou contigo, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu estou contigo. Só que para que eu viesse entender o capítulo de número 51, eu tenho que entender a história de Isaías. A história de Isaías não é somente uma história qualquer, sendo ele o único dos profetas a ser conhecido como messiânico. Por que messiânico, pastor? Porque foi o único dos profetas que mais mencionou a vinda de Cristo e sobre o Senhor. Foi ele que disse que ele subiria sobre uma cruz como cordeiro mudo e seria rasgado, triturado. E quando ele diz bem assim, ele subirá mudo e entregará a sua vida como cordeiro mudo ao matador, pela minha e a tua vida. Foi Isaías mesmo que disse, aonde está no livro de João, capítulo 19, verso de número 37, se me falha a memória, quando Jesus vai dizer: Tetelestai, já está consumado. O que Isaías vai dizer? Que quando ele está na cruz do Calvário, veio os soldados pelo Império Romano, porque era a tradição romana, para que viesse quebrar as pernas, sendo que quebrando as pernas,
se deixa defeituoso um órgão chamado órgão hematopóico, conhecido como medula óssea, sendo ela reprodutora de sangue ou reprodutora de vida. Se quebra o osso, a medula se torna defeituosa, pastor, então quer dizer que não tem mais reprodução de vida, sim ou não? Então quer dizer que se quebraram os ossos dos dois ladrões, Dimas e o seu companheiro, só que quando chegaram na vez de Jesus, Jesus já tinha dado o último suspiro. O que ele tinha dado? Está todo mundo comigo? O que ele tinha dado? Se Jesus dá o último suspiro, então quer dizer que ele não está mais em vida. Então chega o soldado para quebrar, o outro diz, não precisa, porque já deu o último suspiro, já morreu. Faz agora o teste. Qual teste? Pega a lança e perfura a sua lateral na costela. Então quer dizer, pastores, ministros, que se não tem osso quebrado, a medula óssea continua reproduzindo. Só tem duas pessoas glorificando. Eu vou começar da glória junto. Se não tem osso quebrado, a medula óssea ainda pode reproduzir vida. Por isso que o profeta, por nome de Jeremias, vai dizer: ah, Senhor, eu vou parar de pregar, em outras linguagens. Eu parei de profetizar sobre o Senhor, mas toda vez que eu tento parar, a tua palavra queima dentro, não é fora. Queima dentro, não é fora. Queima dentro, não é fora. Queima dentro, na medula óssea, no órgão hematopóico, aonde é produzida a vida, queima dentro da minha vida. A tua palavra. Deixa eu ver quem está entendendo essa palavra. Deixa eu ver quem está entendendo essa. É a palavra do Senhor que liberta, que salva, que restitui. É Ele quem faz. Aí vem um soldado e pega a lança para perfurar, está no livro de Isaías, para perfurar a lateral de Jesus, a costela de Jesus. Adão e Eva foram feitos um para o outro, só que da costela de Adão foi feito Eva. Eva é uma mulher. Traduzindo em outras palavras, no livro de Apocalipse, vai nos dizer sobre 7 igrejas. 7. Então ele vai dizer que essas 7 igrejas, ou essas 7 pessoas, e no meio deles existem 7 anjos, seria 7 igrejas ou noivas do Senhor. Escute, se a noiva veio da parte feminina, se veio da parte feminina, é mulher. Se é mulher, veio da costela do... É onde eu quis chegar. Se tem uma perfuração na costela de Jesus, aquela perfuração chega sobre uma membrana que faz a proteção do coração, chamada membrana pericardial. Essa membrana, ela contém água e sangue. Contém água e sangue. Toda mulher grávida, até a nossa irmã Janaína que está com um bebezinho, sabe muito bem que quando falta água na bolsa, onde a criança está na barriga, a criança chega a morrer. Então quer dizer que Jesus, mesmo pendurado na cruz, ele ainda está vertendo vida. Aleluia! Não, você não pegou, vou repetir porque só meia dúzia deu glória a Deus. Jesus está na cruz do Calvário, não tem órgão hematopóico quebrado, não tem osso quebrado, mas mesmo na cruz do Calvário, chega alguém, perfura a lateral dele, na costela, onde a igreja do Senhor está nascendo vida para a igreja do Senhor. Deus dizendo, pode perfurar a costela, pode ferir a minha igreja, mas eu estou dando vida para ela nessa noite. Eu estou sentindo uma graça, deixa eu ver quem está sentindo junto. Alabara sua, alabara velho e cantará. Então escute, Isaías é o único profeta, um dos únicos profetas a dizer sobre o messiânico Jesus, sobre o Messias. Só que no capítulo 1 eu estudei uma boa parte do livro de Isaías. Sobre o capítulo 1 até o capítulo número 5, ainda não tem uma chamada, uma escolhida. Isaías aqui não é um profeta chamado, não é ainda um escolhido, sendo que ainda ele já era um profeta. Só que a vida dele vai ter uma reviravolta, vai ter um mar de desmanche, ou quer dizer, vai ter um desfalque sobre lateral, ou quer dizer, vai se mover as águas na vida do profeta,
no capítulo de número 6. Na vida de Isaías não começa do capítulo de número 1 até o capítulo de número 5. O mover de águas na vida de Isaías começa no capítulo de número 6. Por quê? Porque no ano em que morreu o rei Uzias, primo dele, sendo ele nobre, tem sangue azul. Não quer dizer que eu sou primo do rei, que eu tenho que me comportar como tal. Não é porque eu sou primo do rei que eu tenho que ser o bambambam da história. Porque tem gente que gosta de ser exclusivista. Não, porque se eu não cantar, a obra não anda. Já comecei a pregar, agora eu entro no texto. Se eu não pregar, a igreja não cai fogo. Se eu não dirigir, o culto não vai para frente. E desde quando quem é você na fila do pão? Isaías, mesmo sendo primo de rei, andando no meio do palácio, para cima e para baixo, tendo carta branca para fazer o que quisesse, mesmo assim, num dia que morreu o primo dele, ele subiu para o templo. Subiu para onde? Então quer dizer que mesmo tendo velório na família, ele quis adorar o Senhor. Aí ele sobe para o templo e ele vai orar. Está no texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, não foi ninguém que me mostrou, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Em um alto e sublime trono. Em um alto e sublime trono. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 eles cobriam os seus pés e com 2 voavam. Então quer dizer, cobrir o rosto, reverência, cobrir os pés, trabalho, e com 2 voam. Só que aquilo que se chama trabalho não impede de ter adoração. Já pegou lá no fundo. Não é porque eu tenho que ficar na portaria que eu não posso adorar. Não é porque eu tenho um cargo eclesiástico que eu não tenho que adorar. Eu estou sentindo uma graça aqui nessa noite. Não é porque eu sou o teólogo que eu não tenho que adorar. Você tem que adorar tendo ou não tem. Se Deus ele me der, ele é. Se Deus não me der, ele ainda continua sendo. Se Deus fizer, ele ainda é. Se Deus não fizer, ele continua sendo. Se Deus fizer, se Deus curar, se Deus abrir, não é aquele tipo de pessoa que fala, se Deus não me fazer, eu não vou. E desde quando você é alguém para falar isso para Deus? Porque tem gente que gosta de colocar Deus na parede e pensa que a igreja do Senhor é restaurante, para abrir o cardápio e pedir o que está no cardápio. Não, a igreja do Senhor é hospital. Chegou e atendido. Tem urgência e tem emergência. Qual a diferença de urgência e emergência, pastor? Havia um certo homem por nome de Jairo. Aí ele chega até Jesus. Jesus está rodeado pela multidão, sim ou não? Só que quando Jairo chega, a multidão abre alas. Porque tem crente que gosta de engraxar sapato de outro. A bajulação é tanta por causa de uma agenda, por causa de um cargo, por causa de uma oportunidade. Só que no reino não entra bajulação. No reino entra humildade. A Bíblia não diz os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia diz humilhados debaixo da mão. De quem? De quem? E no tempo certo ele vos exalta. Então quer dizer, pastor, que mesmo Isaías tendo toda essa vanglória, tendo tudo isso, ele era humilde? Sim. Uma coisa que Jairo não tinha era isso, humildade. Jairo ele chegou, falou: Senhor, minha filha está moribunda, está à beira da morte, venha na minha casa. Porque se ele fosse humilde, ele esperava a vez dele. Porque quando você vai no hospital, você tem que pegar uma senha, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que aí está vendo uma mulher com 12 anos que ela está com fluxo.
ela não consegue passar no meio da multidão, e se alguém descobrir que ela está lá, ela pode morrer apedrejada. Só que ela descobre que se ela for por cima, ela vai ser descoberta. Só que ela viu que se ela for por baixo se humilhando, o texto está dizendo em Marcos, se não me falha a memória, ela conjectura e diz bem assim: se apenas eu tocar na ponta do seu talite, do seu manto, eu sairia curado. Ela vai por baixo, toca na ponta do manto e Jesus fala. Mas espera aí, pastor, tem um negócio estranho nesse texto, sim ou não? Espera aí. Quem chega primeiro não é Jairo? Mas quem tem que ser atendido primeiro não é Jairo? E por que ela foi atendida primeiro? Porque Jairo precisava de uma urgência. Só que no hospital chega primeiro quem é emergência. Se você for no hospital com taquicardia, hemorragia, você passa na frente de todo mundo. E o que ela tinha? Hemorragia. Pronto. Outro dia eu entro nesse vídeo. Então quer dizer que Isaías, no capítulo 6, ele vai ver o Senhor assentado no alto sublime trono. Os anjos estão voando, quando as asas cobriam o seu rosto, em reverência e respeito ao Senhor. Com duas eles tampavam os seus pés, e com duas eles voavam. Então quer dizer que o Senhor é aquele que está acima do trono, mas quem está embaixo é aquele que tem que ter reverência. Mas até quem pode estar acima do Senhor tem que dar reverência para Deus. Aí eu vejo no texto que Isaías vai falar: ai de mim. Espera aí, pastor, do capítulo 1 ao capítulo de número 5, eu só via Isaías dizendo: ai de Israel, ai desse povo, ai dessa cidade, ai de não sei quem. Só que chegou um dia que ele tinha que dizer sobre a vida dele: ai de mim. Porque tem crente que gosta de chamar a atenção de todo mundo, pastor. Mas quando é a vez dele, ele torce o bico. Não é com ele, é com o irmão do lado. A pregação não é para mim, é para a irmã do lado. Estou no texto ainda, estou na Bíblia. Vou pregar até o final. Tem mais meia hora. Segura. Ai de mim, que vi o Senhor, convivo no meio de um povo de impuros lábios. Só que aí vem um anjo com uma tenaz, pega uma brasa do altar do Senhor, toca os lábios dele e diz para ele: a partir de hoje tu vai falar o que ele mandar, tu vai pregar o que eu te mandar, tu vai profetizar onde eu precisar que tu vai. Mas Senhor, tu vai, não me importa se você é nobre, se você deixa de ser, se você é formado, se você vai, Isaías, porque eu te chamei, eu te remi. Isaías era um homem estudado, conhecido, mas ele foi um homem que disse mais sobre Jesus Cristo e sobre a vida dele, sendo que ele foi quem trouxe para o povo desesperado, perseguido, os assírios, a Babilônia, os inimigos do povo de Deus, vindo para querer destruir o povo de Deus. Vem Isaías e vai profetizar no meio do povo. No capítulo de número 9, em seu versículo de número 6, quando o povo pede uma resposta para Deus, e aí vem Isaías dizendo para o povo: eis que um menino vos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os teus lombos, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A ameaça dos reinos contra o povo de Israel era grande. O povo de Israel queria crescer, mas não conseguia, porque a Síria vinha, capítulo de número 10, verso de número 5. A Síria subia e queria acabar com o povo de Israel. Mas aí veio a profecia da boca de Isaías: acontecerá que naquele dia será tirada a carga dos teus ombros. E eu entendo que ombro não foi feito somente para você suportar o seu corpo.
No Antigo Testamento, livro de Levíticos, livro de Deuteronômios e livro de Êxodo vai dizer que Moisés ele vai construir uma arca de madeira de cetim. Madeira de cetim era aquela madeira que tinha muitos nós. Porque quem era eu e você quando estava no mundo? Eu não era bonzinho, você não era bonzinho. Mesmo você sendo próspero, você tinha um nó na tua vida, na tua língua, no teu olho, no teu ouvido. Eu vou falar. Só que aí veio Deus e falou bem assim: apruma, nivela, passa a pranha e agora cobre com ouro. Porque ninguém precisa saber da tua vida, mas a glória do Senhor que invade o teu ser te liberta de todo mal, te livra dos nós da tua vida. Então quer dizer que é tirado dos nossos ombros a carga, o jugo do nosso pescoço, e o jugo é despedaçado por causa da gordura ou da unção. Mas que unção é essa, pastor? A unção entre o Antigo Testamento e o Novo seria usado para 3 maneiras: unção de reis, profetas, sacerdotes. No Novo Testamento, a unção era só usada pelos presbíteros. Hoje tem uma loucura entre muitas pessoas que todo mundo tem um óleo ungido dentro de casa. Eu vou pelo que está na Bíblia. Se existe alguém enfermo na tua casa, chame os presbíteros. Não, porque o pastor lá está fazendo é um secretismo, irmão. É um miticismo. Não, porque o pastor lá, ele falou que o óleo ungido é um voto, eu tenho que dar uma oferta de 100 reais, de 200 reais. Mas para Deus, então quer dizer que para subir para o céu tem que pagar? Então quer dizer que para mim ter salvação tem que pagar? Há um secretismo dentro das igrejas hoje em dia, que estão trazendo porta, arca, estão trazendo fio, estão trazendo vassoura ungida, e Deus está dizendo: não estou gostando nada disso. Na hora que eu começar a apertar o povo de novo, porque já veio o corona, já veio o zika, já veio o dengue, e o povo não aprendeu ainda, espera aí que eu vou apertar mais um pouquinho. Foi assim com o povo. O povo entrou no pecado, o pecado do povo encheu de lama sobre as ruas de Jerusalém, a ponto de eles levantarem altar dentro de Jerusalém. Só que aí se levantou o rei Uzias, arrancou tudo. Só que um dia ele quis ser melhor do que todo mundo. Ele queria fazer algo que ele não podia fazer, que está no livro de Crônicas, segundo Crônicas. Ele vai pegar e vai queimar incenso dentro da casa do Senhor. Por que o rei faleceu? A enfermidade já estava sobre ele, a lepra já estava sobre ele, ele já estava enfermo. Só que o texto vai dizer que se ele não tivesse desobedecido a ordem do sacerdote, ele ainda tinha continuado em vida. Começou com 16 anos para 17 anos. Foram quase 50 anos de reinado. Mas quando ele começou a reinar, ele falou: vou tirar tudo aquilo que é de ruim de Jerusalém, de Israel, e colocar palavra, colocar méritos, princípios. Porque propósito pode ser quebrado. Eu posso quebrar um propósito, posso falar que eu vou fazer e amanhã eu quebro, mas princípio não. Princípio é um só. Se você tem princípio na tua vida, meu princípio é crescer, meu princípio é casar, ter casa, ter carro. Você pode até conseguir, mas você não pode quebrar. Só que não se esqueça que o maior princípio é a salvação. Só que não se esqueça que o maior princípio é a tua família. Não se esqueça que o maior princípio é a salvação dos teus vizinhos. Aí eu te digo uma coisa: Isaías se levanta no meio do povo. O jugo pode ser quebrado por causa da unção. Essa unção que ele está falando seria uma unção que viria entre o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Abacuque, quando Abacuque vai dizer sobre a nova unção, ou sobre o novo avivamento do Senhor. Escute, quando eu vejo no livro de Isaías falando sobre o profeta que traria ao povo a libertação, sobre a profecia do Messias, eu vejo que ele foi um dos missionários no Antigo Testamento, sendo que ele conviveu no meio do exílio,
viveu no meio do povo, o povo não aceitava a verdade, mas queria ficar na mentira. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente, porque tem muitas pessoas hoje em dia que não, é porque não tem nada a ver. Eu já ouvi crente chegar até mim, pregador, falar para mim, não tem nada não, irmão. Deus não está olhando para isso não. Se Deus ele olha em todos os lugares, Deus não está vendo o que eu faço entre quatro paredes. Deus não sabe para quem eu mando mensagem no WhatsApp e no Facebook. Será que a sua esposa, o seu esposo, a sua noiva, o seu noivo, sei lá quem é, o seu parente tem a senha do seu celular? Eu vou falar. Porque mesmo tendo a senha, tem uma pasta, um arquivo. Eu não queria falar, Jesus. Tem um arquivo que você esconde fotos, projetos, vídeos. Quase todos os celulares da nova geração tem esse aplicativo. Você pode esconder de todo mundo, mas o olhar de Deus ninguém esconde. Isaías ele não estava em todos os lugares, mas Deus falava para ele o que estava acontecendo. Jerusalém era grande, 12 portas, uma largura grande, só que entre as 12 portas, Isaías não estava nas 12 portas. Quando ele não estava na primeira, ele estava na segunda. Quando ele não estava na segunda, ele estava no meio da praça, pregando, trazendo o povo para Cristo. Só que ele não estava vendo quem estava fazendo coisa errada dentro de casa. Só que Deus revelava, porque profeta que é profeta, Deus revela. Esconde do homem, mas de Deus ninguém esconde. Esconde dos ministros, mas de Deus ninguém esconde. Isaías prega, traz a revelação de Deus, faz missão, mas um dia ele vai revelar ao povo: eis que o Senhor tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha ninguém. Aí eu entendo que no livro de Apocalipse, capítulo número 3, vai dizer que na sexta carta, a igreja de Filadélfia, a igreja mais jovem entre as 7 igrejas, uma igreja que foi trazida pelo nome Filéus, que é amor de irmãos, por Eumenes, o imperador Eumenes. Ele amava tanto o seu irmão, que ele denotou, ou colocou um apelido em seu irmão de Filadélfia, ou Filéus, que quer dizer, aquele que traz alegria. Filadélfia morava ou estava do lado de Sardes. Filadélfia estava do lado de Tiatira. Filadélfia estava do lado de Pérgamo. Estava do lado de igrejas que faziam coisas erradas. Mas não é porque eu estou do lado que eu vou me contaminar com elas. Não é porque o irmão adultera que eu vou adulterar. Não é porque o irmão fofoca que eu vou fofocar. Porque o que hoje em dia vai dizer sobre a tua vida não é o que os outros dizem, é o caráter que você tem lá fora. Porque contra a vida de Isaías todo mundo dizia, está no livro, que Isaías nunca sairia dessa vida como profeta. Só que o caráter dele sempre era puro. Todo mundo procurava um erro em Isaías, mas não conseguia achar. Todo mundo queria puxar o tapete de Isaías, mas não conseguia. E se você for ver de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que todo mundo queria tirar, puxar o tapete dos mais humildes, daqueles que se humilharam na presença de Deus. Esse dia eu estava pregando num culto das irmãs sobre o livro de Esther, e eu pude entender que Mardoqueu ele ficava na porta. Ficava na onde? Ficava na onde? Na porta. Espera aí, Mardoqueu ficava na porta, mas quem passou foi Ramã. Só que tem que se curvar para estar na frente de Ramã. Só que Mardoqueu falava bem assim: eu não posso me curvar contra você, porque eu tenho princípios. Eu quebro o propósito, mas princípios eu não. Só que Ramã queria a cabeça de Mardoqueu. Aí um dia o rei vai abrir o livro de Crônicas e vai ver que Mardoqueu livrou o rei. Aí Ramã veio doido no outro dia falar para o rei:
Ei, eu tenho uma notícia. Pera aí, que primeiro eu vou contar a minha. Não dormi a noite toda. Abri o livro de Crônicas e vi que um homem me ajudou. O que eu tenho que fazer com esse homem? Pega o seu melhor cavalo, uma coroa, a sua vestimenta, coloque nesse homem, pegue um oficial da sua confiança, mais poderoso aqui de dentro, e leve ele carregando e dizendo no meio do povo: esse é quem o rei se agrada. Só que Amã pensou que estava falando dele, porque todo interesseiro procura saber primeiro e fala depois. Aí o rei vai falar: então faça isso como diz as tuas. Peraí, quem disse não foi o rei, foi Amã. Aí o Amã vai dizer: mas quem que é? Mardoqueu. Mas a noite toda, eu e minha esposa, está no texto, e a noite toda, eu e minha esposa, tramando a forca, 50 côvados, 23 para 24 metros de altura, para enforcar Mardoqueu. Agora eu vou ter que passear com ele no meio da praça. Porque enquanto você estiver na direção que Deus te chamou, na porta, quem querer ver o teu cair, vai ter que ver o seu levantar. Toda vez que Isaías falava sobre salvação, sobre restituição, que Deus ia trazer, que Deus ia fazer, o povo não dava crédito à pregação. Porque ele mesmo vai dizer: quem dará crédito à nossa pregação? Porque hoje em dia a pregação está muito escassa. Pregadores de verdade estão escassos. Hoje você está vendo pregações prosperidades, pregações sobre Deus está te dando chave de carro, chave de casa, Deus está te dando prosperidade. Eu estou vendo uma porta larga aberta na tua frente. Se é uma pessoa que tem um poder aquisitivo, a pregação e até a profecia muda. Eu vou falar. Alamalha, surianda, alamalha. Se é uma pessoa que tem um poder aquisitivo bom, a profecia é: Deus está te dando bênção, Deus está te dando vitória, Deus está te dando livramento. Mas se é uma pessoa humilde, olha, eu vou dizer uma coisa: está vindo um vento aí para a tua vida, se conserta, desce. Qual é a diferença de um padroeiro? Nenhuma. 2 comedores de arroz e feijão. O problema é que o profeta está de olho naquilo que ele pode receber depois. O problema é que o pregador está vendo aquilo que pode vir depois. Estão banalizando o altar de Deus. As tribunas estão banalizando. Por quê? Estão trazendo pregadores que pregam que é uma bênção, uma eloquência, a igreja vibra, explode. Mas quando traz um profeta que nem Isaías, que nem Ezequiel, que nem Jeremias, que nem Abacuque, eu vou mais a fundo, que nem João Batista, raça de víbora, surucucu, se converta. Aí o povo fala: esse pregador aí, eu não chamo de pregar na minha igreja não, mas o pregador da prosperidade eu chamo. Esse pregador eu não chamo não, porque esse pregador aí não traz multidão, mas esse pregador trago, porque ele tem nome, tem likes, tem status, tem visualizações, a multidão vai atrás dele. São os conhecidos agitadores de água. Eu não queria entrar nesse texto. Quem aqui não conhece o tanque de Betesda? Havia um homem há 38 anos. Quantos anos? Quantos anos? Muito bem. Quando ele está lá há 38 anos, ele tenta ir nas águas, ao movimento das águas, mas não consegue porque alguém pula na tua frente. Ela tinha várias portas, só que diante dessas portas, se nós estamos falando sobre o Messias, sobre salvação, sobre missão, eu tenho que falar sobre isso, porque o maior missionário de toda a época é Jesus. Agora você está pegando o texto, né? Então vamos dizer que Jesus ele vai passar e vai ver o homem que está lá há 38.
Só que Jesus, a primeira vez que ele vai para a festa da Páscoa, segundo os historiadores, que aquele dia era a festa da Páscoa, e tinha que passar na frente do tanque Betesda, e tinha que passar por uma porta conhecida como Porta das Peraí, lá dentro tinha pessoas coxas, cegas, paralíticos, mas o nome que estava lá fora era ovelha. Porque não importa o que você é lá dentro, o que importa é o nome que está na porta. Porque Jesus não está interessado se a sua deficiência é na carne ou no espírito. Ele está interessado se você ainda é ovelha. Porque alguém pode até chegar até Jesus, algum discípulo, como Judas ou até Pedro, que era o que gostava de uma encrenca, de briga, porque Pedro era aquele que gostava de, vamos lá que eu quero, eu vou cortar a orelha dele que eu não quero nem saber. Poderia até falar, mas Jesus, ele é coxo, ele é paralítico, ele é aleijado, não me importa quem ele é, para mim ele é ovelha. Não me importa de onde ele está vindo, para mim é ovelha. Mas está no tráfico, não me importa, é ovelha. Mas está no espiritismo, não importa, para mim é ovelha. Porque quando Jesus te resgatou e me resgatou, Jesus não olhou para as minhas deficiências, ele olhou para que ele poderia fazer de mim o que eu queria. Aí ele só poderia ser curado depois do movimento das... O que tem mais hoje em dia nas igrejas é movimento de águas. Mas não tem pregação levanta e anda. Só duas pessoas, eu vou terminar. O que mais tem hoje em dia, pastores, é movimentação de água. Se tem coelho de fogo, eu estou lá. Se o pregador é bom, eu estou lá. Se o pregador grita, eu estou lá. Se a cantora é famosa, eu estou lá. Mas se tem um pregador que prega levanta e anda, aí eu não vou não. Se tem um pregador que fala sobre se converta, aí eu não vou não. Mas se tem um pregador que fala, aí eu não vou não. Eu vou onde é movimento de águas. Aí tem muita gente se ludibriando com o movimento de águas, se esquecendo que a salvação não vem pelo movimento, vem pela palavra. Porque o que adianta ter movimento se a palavra não mudou o caráter? Tu vai dar glória ou vai esperar a boca adoçar? Escute, eu vou fechar a mensagem agora. Então Isaías vai dizer no meio do povo: quem dará crédito à nossa pregação? Porque pregar por pregar todo mundo prega, mas vir inspirada pelo Espírito Santo, é para quem tem intimidade. Porque até Judas tinha intimidade, mas ele não tinha uma coisa, que era caráter. Como assim, pastor? Ele tinha intimidade? Tinha, ele tomava ceia do lado de Jesus, ele comia do lado de Jesus, ele dormia próximo de Jesus, ele andava do lado de Jesus, ele viajava do lado de Jesus, mas o caráter dele ainda era de traidor. O que está faltando hoje em dia não é a pessoa estar com Jesus, é a pessoa ter intimidade e caráter. Isaías se levanta e vai profetizar no meio do povo: não temas, porque o Senhor vai livrar a Israel. Não temas, ó povo meu, porque quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelo fogo, não te queimarás. A primeira coisa que eu vejo quando passarem pelas águas é quando Moisés está sobre a água do Mar Vermelho. Passaram e as águas não mataram o povo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, eles entraram na fornalha, jogaram ele lá dentro. Quem jogou se queimou e morreu, mas eles ficaram lá em pé. Não, só uma pessoa glorificou, vou repetir. Quem lançou ele se queimou e morreu, mas eles ficaram intactos. Espera aí, então quem tenta me queimar e te queimar? Quem quer ver o meu e o teu mal? Quem faz fofoca de mim e de você, tem que tomar cuidado para não queimar a língua.
eu estou sentindo uma graça. Aí ele vai dizer no capítulo 43, Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus de Israel, o teu Salvador, te tirarei do Egito. Só que em 43:3 ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, quando isso aconteceu? Livro de Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus céus e terra. Se Deus ele cria, então quer dizer que não existe. Primeiro ele faz a criação, para depois ele fazer a formar. Primeiro ele cria a terra, para depois ele formar o homem do pó da. Pronto, você já entendeu tudo. Bereshit bara Elohim, primeiro Deus ele cria, ainda antes que houvesse dia. O primeiro dia ele é, no segundo ele também é, no terceiro ele também é, no quarto, no quinto ele ainda é, no sexto, no sétimo, que é o descanso, ele continua sendo, porque ele é desde ontem, hoje e ele sempre será. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando ele, quem? O câncer, o lúpus, HIV, as drogas, o tráfico, o crack, a maconha, nada impedirá o agir de Deus. Deus não tem adversário à altura, ele ainda é Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas ele é, acima de tudo ele ainda é. E aí ele vai dizer no meio do povo, Isaías se levanta e diz assim: pode uma mãe se esquecer dos filhos, pode uma mãe se esquecer do filho, mas eu nunca me esquecerei. Todavia eu não me esquecerei de ti. Mas aí Isaías vai dizer no capítulo de 51, verso de número 1: ouve, ó povos, a justiça do Senhor que vos buscais, a rocha eterna que foi cortada. Que rocha é essa que foi cortada? Quando foi para a cruz do Calvário, foi esmiuçado, foi cortado, foi rasgado, o sangue espirrou. Aí eu vou dizer uma coisa: ele estava na cruz por mim e por você, porque no meio do povo se levantou um missionário que quis fazer obra, mesmo ninguém querendo fazer. Ele falou: eu vou fazer. Quem há de ir por nós? Eis aqui, envia-me a mim. Mesmo que ninguém queria pregar, mesmo que ninguém queria profetizar, Isaías disse: eis aqui, envia-me a mim. Eis aqui, envia-me a mim. Alemaia suri calabarasa, nobre anda súbia, entre face andou querida basúria, entre toma se canto rei, subiando leve. Uma graça está descendo nesta casa, nessa noite. Deus está perguntando: quem há de liderar-se a procomantura lavaracé e domucria calavaracé? Quem há de pregar o evangelho de Cristo, nereve a súria, porque o tempo está correndo. O tempo está chegando. Quem há de ir? Seja um missionário e diga: eis-me aqui, Senhor. Se eu fosse você, eu levantava a sua mão para orar pelo país chamado Nigéria. Só essa semana que passou mataram mais de 50 pastores por causa da pregação da palavra de Deus. Um dos pastores mais conhecidos da Nigéria, onde fundou uma das maiores igrejas lá, está desaparecido porque foi pego com uma Bíblia na mão. Enquanto você tem uma dentro de casa e a outra aberta na estante no Salmo 91, para que venha expulsar os demônios, não expulsa nada, porque se você não tiver autoridade, ele vai ficar na tua casa. Quem há de ir por nós para pregar as boas novas?
Para que você venha entender, eu fecho essa palavra agora. Tem 1 segundo, 2 segundos. Quando você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, não tire a mão do arado. Não volte para trás. Não recue. Mas eu não aguento, pastor, está difícil, está doendo, está dolorido. É melhor estar dolorido com Jesus do que estar sofrendo na mão do inimigo lá no mundo. Uma paz que o mundo te dá, que é substancial, que é um momentâneo. Você tem paz naquele momento, mas depois vai embora. Quando você põe uma cabeça no travesseiro, a angústia vem, a tristeza vem, o vazio vem. Mas com Cristo não. Com Cristo Ele preenche o vazio do teu corpo. Que você venha ficar com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E as palmas é para Jesus.